palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra que fala sobre Jesus no Getsemane. A palavra vai dizer em Mateus, no capítulo 26, versículo 38, que diz: Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele falando para os seus discípulos. E indo um pouco mais para diante, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é que possível, passe de mim este cálice. Toda a vida, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo sendo Jesus, como um homem, naquele momento que estava se aproximando, o propósito ao qual o Senhor determinou para a vida de Jesus, ele estava angustiado. E ele declara que se fosse possível que o Senhor passasse dele aquele cálice, se fosse possível que Deus livrasse ele daquela aflição que ele estava passando. Mas havia um propósito de Deus sobre a vida de Jesus naquele momento. E era necessário que Jesus fosse crucificado para que eu e você alcançasse da parte do Senhor a salvação. Há momentos nas nossas vidas que vai haver coisas e alguns processos que vamos ter que passar. E não vai ser possível que Deus passe de nós aquela situação difícil. E não será possível, porque terá um propósito. Deus já tem um propósito estabelecido sobre as nossas vidas. Quando eu olho para essa palavra, entre todas as experiências que eu passei com o Senhor, e eu relatei aqui para vocês algumas dessas experiências, cortei um pouco, bem muito do meu testemunho, para falar aquilo que eu passei com a Rebeca. E no outro vídeo eu estava falando sobre o problema respiratório que a Rebeca passou, e ela teve que passar pela cirurgia. E eu orava ao Senhor e pedia ao Senhor que a Rebeca fosse curada. E como eu havia falado, a gente subia monte, a gente fazia propósito com o Senhor. E o meu coração de mãe pedia que ela fosse curada, que o Senhor a curasse, e eu orava e fazia tudo que eu podia, subia monte orando pela cura da Rebeca. Eu não queria que a Rebeca passasse pela cirurgia. Como mãe, eu não queria isso. Era uma cirurgia simples, mas como um coração de mãe, né? A gente não quer que nossos filhos sofram. E eu lembrei de um momento específico também, quando eu soube que ela teria que fazer cirurgia, e eu fui para o hospital e a gente esteve ali, e a Rebeca foi para a cirurgia e eu fiquei lá. Foi uma cirurgia rápida, mas para a mãe é uma eternidade. Ela foi fazer cirurgia, eu fiquei ali orando ao Senhor para que ocorresse tudo bem. E a minha igreja estava orando, e amigos, pessoas que eu tenho ao decorrer da minha trajetória estavam orando comigo, eu tenho certeza disso. E quando a Rebeca voltou da cirurgia, a Rebeca voltou muito confusa, né, pelo efeito da anestesia. E quando a Rebeca chegou perto de mim, eu comecei a olhar ela e eu comecei a me angustiar. E eu falei: Senhor, por que que a Rebeca está passando por isso? E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu queria que o Senhor tivesse curado ela, para que ela não tivesse vivido essa dor. Ela é tão pequena para estar passando por isso. E o Senhor, naquele momento, Ele bradou ao meu coração, Ele falou comigo através de um hino de gratidão que tem na nossa harpa cristã, mas Ele falou ao meu coração. E eu louvando esse hino para ela, um hino de gratidão, e ela foi adormecendo no meu colo, e naquele momento o Senhor falou comigo: por mais que você ame a Rebeca, e eu sei que você ama a Rebeca muito, mas porventura
Tu ama mais a Rebeca do que eu? Tu tem mais amor pela Rebeca do que eu, que sou o pai dela? E naquele momento, o Senhor falou comigo e eu entendi, há um propósito. Há um propósito nessa cirurgia da Rebeca, há um propósito. E eu entendi. Assim como Jesus estava angustiado, e naquele momento ele ora ao Senhor, e o Senhor responde a ele que era necessário que ele morresse naquela cruz, para que eu e você viesse ser salvo, para que a humanidade fosse salvo dos nossos pecados, porque senão não teria como nós estarmos sentados à mesa se Jesus não morresse naquela cruz por amor de nós. Então, eu não sei qual é o processo e o que você está passando no dia de hoje. Talvez esse processo tenha causado dor ao teu coração, angústia. E talvez você esteja como eu estive naquele momento, se questionando com o Senhor. Senhor, por que eu estou passando por esse processo? Assim como Marta e Maria, naquele momento que Lázaro morreu, e os discípulos não entendiam por que Jesus não curou Lázaro, mas esperou que Lázaro morresse para que ele fosse lá e ressuscitasse Lázaro. Mas era necessário que Jesus deixasse aquilo acontecer para que o nome do Senhor fosse glorificado sobre a vida de Lázaro e para que existisse esse testemunho. Tudo que você está vivendo é necessário. Esse processo é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Então, que você possa ficar com essa palavra, que há coisas que o Senhor não vai nos livrar, que há coisa que vai ser necessário que eu e você venha passar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha e na tua vida. Quando nós estamos passando por processo, é porque o Senhor quer nos usar neste processo. É porque o Senhor quer trabalhar com o nosso ser. É porque o Senhor quer trabalhar na vida daquela pessoa que de repente é o nosso filho, que de repente é o nosso marido, que de repente é alguém muito perto, que isso nos causa dor. Às vezes é necessário passar pelo processo. Às vezes o Senhor não vai nos livrar. Não vai ser possível que passe de nós o cálice da dor, do sofrimento, da angústia naquele momento. Mas tudo isso é para que o processo, para que o propósito de Deus seja estabelecido sobre mim e a tua vida. Fique com a palavra do Senhor. Aguente o processo para viver o propósito de Deus.